Vejo que ainda tem pessoas procurando. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o pagador das promessas para aqueles que o buscam. Ora, presta atenção, vamos prestar atenção. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna pagador das promessas daqueles que o buscam. Agora, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 19, a partir do verso 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorou-se de 2, pôde mais do que eles, de maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. Amém. E a última referência, como eu gosto, Antigo Testamento. Vá, por favor, para 2 Reis, capítulo 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. De longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu te seja tomado. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim te se fará, porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomado das suas vestes, rasgou em 2 partes. Levou a capa de Elias que lhe caíra. Voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vamos ler o verso 14 mais uma vez. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias?
Então feriu as águas e se dividiram, uma para uma banda, outra para outra. E Eliseu passou. Amém. Irmãos, ontem foi um dia que há 20 anos no Brasil se comemora o Dia da Consciência Negra. E é um dia que passou batido para a maior parte das pessoas. Na verdade, nós vivemos de forma tão alienada que não percebemos a necessidade de reconhecermos aqueles que sofrem. Pior de tudo é que aqueles que sofrem não percebem que estão sofrendo. E assim é naturalizado um processo de sofrimento coletivo, e o sofrimento vai se perpetuando de geração em geração, e a gente tem por natural que o sofrimento dos outros seja assim. É mais ou menos como imaginar que é assim porque Deus quis assim. E assim a gente exclui a responsabilidade que a gente tem de pensar as questões que nós gostaríamos que Deus resolvesse e que Ele não vai resolver, porque pertence a nós. Muitas pessoas não têm nem ideia do que significa o Dia da Consciência Negra. Não se fala sobre isso. Num país onde a maior parte das pessoas é negra. Eu me lembro quando fiz o serviço militar e assim que peguei o meu certificado, depois de ter ficado 1 ano no quartel, e eu fui ler, estava lá, cor parda. Até então eu nunca tinha imaginado que eu poderia ser chamado de pardo, porque eu achava que eu era moreno. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi desde pequeno que moreno era branco. Assim, quando brigava com um Zé que era vizinho, era normal chamá-lo de preto, porque eu ouvi essas coisas desde pequeno, frases racistas, mas eu acreditava que moreno era branco. Foi preciso, com 19 anos, fazer o serviço militar e, saindo do quartel, pegar aquele certificado e ler e me deparar com a palavra pardo. Eu nunca tinha ouvido. E sabe o que eu senti? Eu senti uma coisa estranha. O que é pardo? Eu não gostei de ser descrito como pardo, porque para mim moreno fazia parte do grupo dos brancos, mas pardo eu ainda não sabia o que era. Mas aquilo passou, alienado, distante da realidade, acreditando numa mentira. Foi preciso estudar por conta própria, foi preciso crescer no entendimento para perceber que moreno não é branco, que moreno é negro. E aí começar a perceber, depois de adulto, que ninguém nunca me disse, você é preto. Ô, crioulo. Não, ninguém nunca disse isso, pelo contrário, eu achava até que ser chamado de moreno era um negócio bacana. Moreno é queimado de sol, moreno é bonito, moreno é forte. Mas preto não. Mas aquela coisa de ser chamado de pardo ficou comigo. Sabe, irmãos, a gente às vezes não percebe como um sistema que dura 500 anos de dominação de alguns sobre muitos, que garante a estes alguns muitos privilégios, faz com que a maioria sofra sem saber que sofre, menosprezando os seus iguais que estão sofrendo. É interessante quando a gente imagina que no final do ano, a mitologia de Natal diz de um bom velhinho que vem e traz presente de Natal para a gente. Quando eu era pequenininho, eu acreditava no Papai Noel. Cheguei a ver Papai Noel uma vez, abri a porta, a gente colocava os sapatos do lado de fora e na noite de Natal, misteriosamente, apareciam presentes nos sapatos. E numa noite eu saí correndo, abri a porta e eu vi um velhinho lá. Claro, fruto da imaginação, da ansiedade de uma criança que queria muito ver Papai Noel. Não existia ainda a ideia do Papai Noel nos shoppings, não existia shoppings. No máximo que a gente tinha era uma loja.
Shopping não, lojas no centro sim. Mas a ideia era que o bom velhinho vinha no final do ano. E como era o bom velhinho? Branquinho, com as bochechas cor-de-rosa, o cabelo branquinho. E ele trazia graciosamente presentes para a gente. Nunca dissemos, nunca ouvi dizer, nunca nos contaram que Papai Noel poderia ser preto. Você já pensou um Papai Noel negro? Você já pensou um Papai Noel bem escuro, bem africano, de cabelo bem crespo? Você já pensou num Papai Noel preto de cabelo branco? Talvez você nunca tenha pensado, mas com certeza os nossos irmãos que acreditam nas entidades do candomblé e das religiões de matrizes africanas estão acostumados com a ideia de um preto de cabelo branco, do preto velho, com quem eles se relacionam graciosamente. E a gente, evangélico que é, quando ouve, acha que é uma entidade ruim, porque para nós, quem traz o presente para a gente no final do ano é um velhinho branco, nunca um preto. Contaram para nós, e o cinema fez questão de reforçar, que Jesus é um Jesus nórdico, de cabelo castanho claro, de olhos azuis. Zeffirelli fez isso, e outras tantas produções. E nós acreditamos num Jesus branco que graciosamente sustenta os negros, os morenos, os índios, os amarelos, os de olhos puxados, mas ele é branco. Nós acreditamos que para ser bonita, a mulher tem que ser branca, loira, magra, um padrão americanizado, um padrão vendido pela indústria cinematográfica. E parece que Deus é um velhinho branco meio Papai Noel, sentado numa nuvem mais branco, e um Deus branco que graciosamente suporta os que não são brancos. Não é de estranhar que a igreja tenha legitimado a escravidão dos negros por muito tempo. Não é de estranhar que a gente encontre construções muito recentes em termos de história de a igreja dos homens pretos. Não é de estranhar que Rosa Parks tenha sido presa por sentar num lugar que era guardado para uma branca, para um branco. E assim a gente vai legitimando a ideia de que aqueles que são brancos são melhores. E se eles são melhores, eles já merecem naturalmente o que tem de melhor. A melhor comida, a melhor escola, o melhor salário, os melhores postos de trabalho. Não é de estranhar que a gente tenha a ideia de que se a gente está andando na rua à noite e vem um homem branco, a gente tem menos medo do que se fosse um homem negro. Se for um homem preto, você olha desconfiado. Se for branco, você não fica tão apavorado ou tão apavorada. Mas assim, num país onde a maioria, a grande maioria é mestiça, nós mesmos estamos perpetuando um regime de injustiça. Quando nós imaginamos que um dos atributos de Deus é justiça, é um Deus de justiça, é um Deus justo, é um Deus que não tolera a injustiça de parte alguma. Como podemos nós, então, perpetuar um sistema e nem perceber que nós estamos deixando que a maior parte da população carcerária seja negra, que a maior parte das pessoas que não completam o ensino do currículo normal, no final do 2º grau, sejam negros, que a maior parte dos desempregados sejam negros, que a maior parte daqueles que são assassinados ou que são vítimas de balas perdidas, entre aspas, e das ações policiais muitas vezes desastradas, são negros e são jovens. Por que nós ainda acreditamos no estereótipo de que o traficante é preto? Porque a gente se considera branco. Como é que você ficaria, ou como é que você ficará, se Jesus se apresentar a você como negro? Eu acho muito interessante aquela
aquela produção maravilhosa, O Alto da Compadecida, em que Jesus aparece negro. Acho muito interessante numa série chamada Lúcifer, que está fazendo o maior sucesso no Netflix, em que Deus, numa das temporadas, desce à terra e ele é preto. E é estranho, porque no nosso inconsciente está lá que Deus é branco, que Papai Noel é branco, que Jesus é branco, que o bom é ser branco. Não é de estranhar que algumas crianças peçam à mãe: ô mãe, me lava com um sabonete mais forte para eu tirar essa cor, eu quero ser branca como a minha amiguinha lá da escola. Eu li um relato de um homem que, ao socorrer uma criança, isso lá para os anos 60, descendo de um táxi, viu uma criança que ia se acidentar, ele correu e tirou a criança, mas no processo de livrar a criança do acidente que ia acontecer, ele se feriu. E ele era negro, a criança era branca. Mas quando ele se feriu e começou a sangrar, a criança ainda no colo dele, ao papai e a mamãe chegaram para pegar, ele disse: olha, a cor dele é de chocolate, mas o sangue dele é igual ao nosso. A criança percebeu, mas os pais não perceberam. E a gente não percebe, e a gente produz injustiça. E aí a gente começa realmente a multiplicar esse tipo de coisa. Acusam o sistema de educação de ensinar doutrinas de defesa dos mais pobres. É uma mentira. Nós nunca aprendemos na escola que devemos lutar pelos nossos direitos. Nós nunca aprendemos nas escolas que todos têm direito a pão, que todos têm direito à habitação, que todos têm direito à saúde, que todos têm direito à casa própria. Sabe, é estranho como a gente naturaliza e dizer: eu ainda pago aluguel, mas a gente ainda acha justo um membro do judiciário, um membro do legislativo, um membro do executivo ter uma verba especial para comprar paletó. A gente acha estranho que a maior carga de impostos recaia sobre os que ganham menos e que as grandes fortunas não sejam taxadas. Ganham rios de dinheiro, mas não pagam os impostos na mesma proporção que os mais pobres pagam. A gente naturaliza isso. Não é de estranhar que a gente esteja vendo um número cada vez maior de gente no sinal vendendo chicletes, vendendo rolls, pedindo esmola, e a gente passa como se isso não nos afetasse, até o dia que isso nos afeta. Até o dia que você lê: eu sou pardo. E aí você começa a pensar e descobre que você não é pardo, você é negro. Eu sou negro. Mas você é moreno. Moreno eu já ensinei para vocês. Vem de Mouro. Quem nasce na Mauritânia é negro. Moreno é aquele que se misturou. Então, a data de ontem é uma data importante para a gente pensar. O que significa falar que é o dia da consciência negra? É o dia da gente dizer: não é possível tolerar nenhum tipo de racismo, porque Jesus é preto, Jesus é negro, Deus é preto, como Deus é moreno, como Deus é amarelo, como Deus é vermelho, como Deus é branco. Deus tem a cor das pessoas que Ele criou. Deus tem a cor do amor. Quando a gente ouve frases do tipo: sabe que aquele povo ali é preto, mas até que eles são bons. Nossa, ele é um preto de alma branca. Nossa, ele é preto, mas o serviço dele até que é bom. Sabe esse tipo de coisa que a gente fala sem pensar? Que a gente está reproduzindo o racismo, fere o amor que Deus tem pelas pessoas. Mostra o como nós somos ainda racistas, o como nós olhamos para o nosso semelhante e nos achamos melhores, como eu achava que eu era branco quando eu era pequeno. Foi preciso crescer, mas quem me ensinou também acreditava assim, e eu acho que morreu acreditando assim, porque eu não vi mudança. Pastor, mas isso tudo que o senhor está falando tem o que a ver com a palavra de Deus? Tudo, irmãos, tudo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais pobres.
nós estamos, todos nós, cada vez mais pobres. Estamos cada vez mais ameaçados. E nós queremos que Deus desça e cure a nossa terra. Nós gostamos de ouvir um verso que eu citei hoje na escola dominical. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se o meu povo se humilhar, se o meu povo fizer isso, eu vou descer e sarar a sua terra. E parece que é só serviço de Deus. Aí a gente ora e deixa nas mãos de Deus, mas nós não mudamos. Nós esperamos que Deus venha e que num toque mágico, não é um milagre, é num toque mágico, num toque de varinha de condão, que Ele mude uma sociedade inteira, não haja mais crimes, não haja mais doença, haja casa para todos, haja bons salários. Nós queremos isso. Mas nós não queremos mudar a nós mesmos. Nós achamos enfadonho ouvir. Nós achamos difícil pensar. Nós queremos as mesmas mensagens, água com açúcar, que não mudam, porque não fazem você pensar que você precisa mudar a sua forma de pensar. Paulo explicando isso. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Se transformem por primeiro pensar. Pensar é um negócio difícil, não nos foi ensinado. O sistema de educação que está no Brasil há 500 anos não nos ensina a pensar, nos ensina a reproduzir pensamentos daqueles que são elite, daqueles que passam os seus privilégios para os seus descendentes, perpetuando uma escravidão que não é mais uma escravidão de cor, mas é uma escravidão pela inserção nas camadas mais baixas da sociedade. Você nasceu pobre, você vai pagar impostos, você vai pagar carro para deputado, você vai pagar cirurgia estética para aqueles que estão no poder. Você vai dizer: pastor, mas essa mensagem eu não gosto. Meu irmão e minha irmã, minha primeira responsabilidade é com aquela mensagem que Deus põe no meu coração. Eu não tenho que falar o que você acha que deve ouvir, mas aquilo que Deus manda eu pregar para você. E Deus está dizendo para você: Ele não vai descer e fazer um milagre se você não se arrepender. Mas se arrepender de quê? Da sua forma errada de pensar. Porque a sua forma errada de pensar faz você agir de forma errada aquilo que Deus espera de você. Deus espera que você seja uma pessoa boa e que você trabalhe por melhorar a vida das pessoas, por incluir aqueles que estão fora de um sistema que lhes dê a assistência necessária. Quando a gente olha para uma menina como essa que passou aqui, eu vi gente olhando, eu te pergunto: qual é o futuro que tem a filha de uma pessoa pobre? Qual é o futuro que tem o filho de uma pessoa pobre hoje? Você tem certeza que se o seu filho precisar de um atendimento médico, ele vai ter? A gente não sente essas coisas até o dia que isso bate na nossa porta. Nós lemos um terceiro texto. No terceiro texto, nós vimos um homem de Deus chamado Eliseu fazer um pedido para aquele que tinha autoridade naquele momento, Elias. Deus já havia revelado aos filhos dos profetas e ao próprio Eliseu aquilo que Deus faria a Elias, que o levaria em algum momento, o tiraria da terra. Eliseu chega e faz um pedido e diz: homem de Deus, eu quero te pedir porção dobrada do teu espírito. Tudo que o Senhor fez eu quero fazer 2 vezes mais. E aí o Elias diz: será feito se você me vir a hora que eu for tirado. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Tem um aprendizado aqui. A mudança que você quer que aconteça só vai acontecer se você estiver com os seus olhos naquilo que Deus vai fazer. Você precisa saber o que é que Deus quer fazer. Você não precisa saber quando Deus vai fazer, mas você precisa estar atento. Você quer uma sociedade mais justa? Você quer uma sociedade onde os seus filhos tenham a garantia de que vão ter um atendimento médico, de que vão ter escola, de que vão ter trabalho? Você quer ter a garantia de que quando você ficar mais velho você vai se aposentar? Porque agora a gente não tem mais. Fique de olho naquilo que Deus está por fazer.
Deus está por fazer juízo na terra. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Preste atenção no que eu estou falando aqui hoje. Deus vai trazer juízo sobre a terra. Ai daqueles que estão em postos de autoridade e que estão comendo a carne das ovelhas de Deus. Ai daqueles pastores dessas igrejas grandes que estão defendendo a injustiça. Daqueles que, como Anás e Caifás, se juntaram àqueles que têm o poder e estão espoliando os pobres, estão legitimando uma ação de injustiça. Deus está pronto a fazer alguma coisa, mas a justiça de Deus para a sua vida só virá se os seus olhos estiverem fitos no Senhor. Eliseu me disse: Senhor, me dá porção dobrada. Porção dobrada para quê? Para fazer a tua obra. Pastor, mas eu quero ouvir que Deus vai me colocar no céu. Deixa eu te falar, o céu já está garantido se você tem Jesus. Você aceitou Jesus? O céu já é seu, meu irmão. O céu já é seu, minha irmã. Você já tem Jesus, Jesus morreu por você, mas daqui até o céu você vai viver na terra. Daqui até o céu você precisa de médico, de comida, de emprego. Você precisa de escola, você precisa criar os seus filhos. Daqui até o céu você tem muita coisa para viver na terra. E você precisa lutar por justiça na terra. Como é possível tantos mendigos na rua e você não se importar? Como é possível tanta gente desempregada e você não se importar? Como é possível o Brasil ter a terceira maior população carcerária, o maior número de pessoas que estão presas sem julgamento no mundo, e você não se importar? Como é possível estar faltando remédio e você não se importar? Como é possível você morar de favor, de aluguel, e você não se importar, sabendo que Deus quer que você tenha essa casa? Como você não se importa? Como que você não quer mudar a vida aqui antes de chegar no céu? Tem que querer. Primeira coisa, fique de olho no que Deus está para fazer. Deus está para trazer justiça à terra. Não fazer nada é se aliar àqueles que estão roubando, é se aliar àqueles que estão explorando, é se aliar àqueles que estão praticando a injustiça. Não fazer nada, não querer mudar, é ir contra aquilo que Deus espera. O próprio Deus fez alguma coisa, e eu falei isso já aqui. Jesus, o rei dos judeus, não nasceu num palácio, nasceu entre os pobres na manjedoura. Tem uma mulher, alguém aqui gosta de poesia? Além de mim? Amém, somos 4. Quem mais gosta? Só nós 4? 5, 6. Muito bem, vocês já ouviram falar de Cecília Meirelles? Pois é, eu também. Mas vocês ouviram falar da Carolina Maria de Jesus? Não ouviram. Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, aqui no Triângulo Mineiro, em 1914. Filha de pobre, só estudou 2 anos. O pai e a mãe levaram para algumas cidades, mais adulta volta a Sacramento, é presa, junto com a mãe. Como ela sabia ler e era preta, a polícia chegou à conclusão de que ela fazia feitiçaria, por isso ela sabia ler. Colocada em liberdade, vai para São Paulo e vai viver numa favela. Em 1960, um escritor pega alguns diários dela e ajuda a fazer um livro. Esse livro se torna um best-seller. O livro tem um nome muito interessante: Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E a Carolina Maria de Jesus, ela escreve uma coisa interessante. Olha o que ela escreve. 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapato no lixo, lavei, remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar o pão. Então, lavei 3 litros de vidro, troquei com o Arnaldo, ele ficou com os litros e me deu o pão. Fui receber o dinheiro do papel, ela era catadora de papel. Recebi 65 cruzeiros, comprei 20 de carne, 1 quilo de tocinho, 1 quilo de açúcar, 6 cruzeiros de queijo e o dinheiro se acabou. Irmãos, isso foi publicado em 1960. 61 anos atrás. Não parece que isso é coisa de hoje? Eu recebi o dinheiro, quis comprar um presente para minha filha,
O dinheiro não deu, passei na mercearia, comprei comida, o dinheiro acabou. Achei um par de sapato no lixo, lavei, consertei e dei de presente para minha filha. Não mudou porque a injustiça tem permanecido na terra e a gente não tem acordado. A gente está anestesiado, não é à toa que foi dito que a religião é o ópio, é o anestésico, é a droga dos povos. Porque é uma religião que não desperta nas pessoas o desejo autêntico de mudar uma sociedade. E a gente precisa fazer isso. Eliseu ouviu de Elias: se você estiver atento, você vai receber o que você pediu. Se você realmente quer uma sociedade mais justa, esteja atento ao que Deus espera de você. Deus espera que você seja agente de transformação nessa terra. Que você diga à injustiça que ela é injusta. Que você diga ao que pratica a injustiça que ele ou ela são injustos. Que você não compactue. Que você mude a sua forma de pensar. Elias continuou andando. Os filhos dos profetas chegam para Eliseu e dizem: sabe que o Senhor vai tomar o teu senhor sobre a tua cabeça hoje? E ele diz: fique calado, eu já estou sabendo. Os meus olhos estão fitos em Deus e eu sei o que é que eu tenho para fazer. Você sabe o que você tem para fazer? Ou você só vai reclamar? Pastor, a minha vida está boa, eu não tenho do que reclamar. Hoje, eu tenho lido e tenho ouvido relatos de pessoas que estão vivendo na rua, que há alguns anos, alguns meses, tinham emprego, tinham carro, tinham casa. Eu tenho visto gente passando fome. Eu tenho visto gente chegando com muita vergonha. E o Wesley, que está na farmácia, talvez tenha vivido isso, porque eu só de passar na região hospitalar vejo isso o tempo todo, chegar com uma receita e dizer: eu estou morrendo de vergonha, mas eu preciso comprar esse remédio, o senhor pode me ajudar? Não tem no posto de saúde. Você quer mudar? Começa a ser o agente da transformação. Começa a se conscientizar do que está errado. A Carolina Maria de Jesus, ela diz mais: eu não tenho complexo de cor porque eu gosto de ser preta. Se Deus enviasse-me branca, creio que ficava revoltada. Quando leio nos jornais Carolina Maria de Jesus, preta da favela, fico contente. Favela é o lugar dos pobres, é a manjedoura da atualidade. Cristo nasceu numa manjedoura. Se renascesse, seria numa favela, o recanto dos que não podem acompanhar o custo de vida. Irmãos, uma mulher que só estudou 2 anos. O livro dela foi um best-seller, foi publicado no mundo inteiro em 18 idiomas. Ela ganhou um prêmio na Argentina, ganhou um prêmio na Universidade Federal do Rio de Janeiro e alguns outros. Depois desse livro ela teve outros. Mas ela não é citada, ela não é ensinada. Cecília Meirelles é. Vinícius de Moraes é. Mas Carolina Maria de Jesus não sabe por quê? Porque ela é preta. Porque o que preto faz não é bom. Segundo, nos fizeram acreditar. Mas ela é muito boa. Mas a gente não estudou, a gente não sabe, a gente não conhece. E cabe à igreja dizer que racismo é pecado. Cabe à igreja levantar uma bandeira e dizer: está errado fazer piada. Está errado dizer que preto é gente boa, parece branco. Está errado rir quando alguém faz uma piada desse tipo. Não há espaço no Evangelho de Jesus para nenhum racismo. E eu quero que você, por favor, olhe para a cor do seu braço. Se você está vendo amarelo, encardido, pardo, moreno, eu tenho uma notícia para você: você é preto. E eu não estou vendo nenhum branco aqui. Como é que nós podemos ainda dar lugar ao racismo? Como é que nós ainda podemos dizer que os negros não precisam de cota para entrar na faculdade? Como não? Historicamente a eles é negada o mesmo grupo de oportunidades que é dado aos brancos. Como é que nós ainda podemos tolerar que o negro carrega o estereótipo do bandido? Não é verdade, irmãos. O Eliseu está ali e de repente o Elias é tomado, vem um carro de fogo e sobe. E o Eliseu está ali de olho, então ele fica com a capa do Elias. E ele vai embora.
Os filhos dos profetas chegam para ele e dizem: você quer que a gente suba aí pelos montes para ver se acha o teu Senhor? Vai que Deus o tomou, mas o colocou em algum lugar. Ele disse: não, não precisa. Eu sei que Deus o levou e ele não volta. E ele chega num lugar que tem um riacho, ele tem que passar. E ele bate a capa. Ele bate a capa. E não acontece nada. E aí ele faz uma pergunta: onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus de Israel? E ele bate a capa a segunda vez, e aí o rio se abre e ele passa. Eu quero falar para você que está vivendo de aluguel. Eu quero falar para você que está vivendo na casa do pai, da mãe, do cunhado, você que fez um puxadinho, você que está no quintal, você que construiu na laje. Não é o que Deus tem sonhado para você. Eu quero falar para você que está desempregado, você tem uma habilidade, você sabe trabalhar e você não encontra trabalho. Não é o que Deus tem para você. Eu quero falar para você que está doente por falta de um médico no posto, por falta de um posto, por falta de remédio. Não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é vida, e vida com abundância, porque essa é a promessa. Mas Deus não vai fazer aquilo que cabe a você. Você tem que lutar por aquilo que é certo. Você tem que fazer acontecer aquilo que está nas suas mãos, fazer acontecer. Você tem que mudar a sua mentalidade. Onde está o Deus de Israel? Mas ele teve que bater a capa a segunda vez. Se ele não batesse a capa, o rio não se abriria. Se você só perguntar a Deus: Deus, quando o Senhor vai me dar minha casa? Nunca! Deus, quando o Senhor vai me curar? Nunca! Deus, quando o Senhor vai mudar minha vida? Nunca! Se você não fizer alguma coisa, se você não fizer a sua parte, se você não se conscientizar, assim como Paulo nos ensina, que nós somos cooperadores de Deus. Se nós somos cooperadores de Deus, tem uma parte que é nossa, que nós devemos fazer. E a parte que nos cabe é lutar contra todo tipo de injustiça, contra todo tipo de preconceito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todo mundo seja salvo pelo sacrifício de Jesus. Não há lugar para preconceito. E nessa noite eu quero falar para você: não há lugar para o preconceito contra negros na igreja de Jesus, nem no coração de alguém que nasceu de novo. Quando ele bate a capa a segunda vez, depois de perguntar onde está o Deus de Elias, o rio se abre. Saí para tomar um café com a Débora, né, Débora? Eu e a Débora fomos tomar, foi domingo passado? Foi na segunda-feira, feriado, né? A gente saiu para tomar um café, a gente estava batendo um papo. E a Débora falando para mim do sonho dela. O sonho dela é ter a casa própria. Aí eu abri para ela a Constituição da República Federativa do Brasil, que diz: é obrigação, é dever do Estado garantir habitação para o seu povo. Cadê o seu apartamento? Então, Débora, bate o manto e diz: onde está o Deus de Israel? Eu vou lutar para que não haja injustiça na minha terra, para que tantas outras Déboras possam ter a sua própria casa, para que os Pedros possam ter as suas próprias casas, para que as Carolinas Marias de Jesus não precisem escrever como é a vida na favela. Sabe como é que ela educou 3 filhos? Catando papel e outros materiais recicláveis. É o que a gente mais tem visto hoje. Gente catando restos. Aí, nós lemos um texto, em Atos capítulo 19. Um endemoniado está manifestando o demônio, aquela coisa horrorosa. 7 sacerdotes, 7 religiosos. Irmãos, eu gosto desse texto, pastor. Os 7 religiosos chegaram para o demônio e disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai do corpo desse homem. O endemoniado disse uma coisa interessante. A Bíblia diz: o Espírito respondeu: eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus. E vós, quem sois? Sabe quem eles eram? Eles eram religiosos que estavam se alimentando do sistema religioso. Era gente que tinha feito da religião um bom negócio. Era gente que tinha se aliado ao poder e estava querendo a fama e a riqueza, só isso. O demônio olhou e disse: eu sei quem é Paulo, eu conheço Jesus, mas e vocês, quem são?
Você tem fé? Me mostra as suas obras, porque eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Tiago diz isso. Você é servo do Deus de justiça? Me mostre com atitudes de justiça. Me mostre defendendo aquele que é hipossuficiente. Me mostre defendendo aquele que é mais fraco. Me mostre levando comida para o que está com fome, lutando pelo direito que não tem, daquele que não tem ninguém por ele. Seja você um Jesus na terra, porque foi o que Jesus fez. O diabo sabe quem é dele e quem não é. Quem não veio à escola dominical perdeu. Irmãos, estou cansado de falar. Você tem obrigação para com Deus. Esse negócio de a gente trabalhar com a televisão ligada é bacana, né? A gente ouve coisas que normalmente a gente não ouve. Está sendo reprisada uma novela chamada, acho que é Caminho das Índias, é isso mesmo? E sexta-feira a televisão estava ligada, enquanto eu estou mexendo nas coisas, trabalhando lá, e eu ouvi. Um árabe, né? Caminho das Índias, é isso mesmo? Então é um indiano falando, um árabe lá falando para o outro, você pagou o imposto de Alá? E o outro disse, não, ainda não. Ele falou, pague. Pode ser que os impostos dos homens a gente até consiga deixar, mas imposto de Allah, de jeito nenhum. Cumpre a tua obrigação para com Allah. Fulano não fez isso e a loja dele pegou fogo. Irmãos, é interessante como que é essa consciência da nossa responsabilidade para com as coisas de Deus. Nós falamos que somos crentes, mas não lutamos pela justiça de um Jesus que foi injustiçado. Nós não lutamos por um Jesus que nasceu pobre, por um Jesus que foi rejeitado. Nós naturalizamos que tem gente que é de segunda classe. Não é verdade. O diabo vai um dia olhar para mim e para você e vai perguntar, eu sei quem é Jesus, sei quem é o Paulo que te ensinou tanta coisa, mas e você? Que tipo de vida você tem com Deus? Eu vou te fazer a pergunta, irmão, que tipo de vida, irmã, você tem com Deus? Você faz diferença na terra? Você como cristão faz diferença nessa terra? E aí para a gente concluir, Hebreus capítulo 11, verso 6. É necessário, portanto, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna pagador das promessas que fez. Olha aqui para mim em nome de Jesus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele existe. Se eu creio que Ele existe, eu preciso conhecê-lo. O que é que Ele disse? O que é que eu devo obedecer? Qual é a minha obrigação? O que é que Deus espera de mim? E acreditar que Ele vai pagar as promessas que Ele me tem feito se eu cumprir a minha parte. Ele disse que eu sou levantado para ser sal e ser terra. E ser luz, na terra. Eu preciso iluminar, eu preciso fazer diferença. E como ontem foi o dia da consciência negra, olha aqui para mim em nome de Jesus, olha aqui para mim em nome de Jesus. Você tem uma obrigação como cristão de lutar contra todo tipo de preconceito. E o primeiro que você tem que vencer é você mesmo. Assim como eu descobri, já tarde, o quanto eu era preconceituoso por achar que como moreno eu era branco. Porque eu fui ensinado assim, eu tive que desconstruir isso na minha cabeça e ensinar isso aos meus filhos. Como eu luto contra todas as outras formas de preconceito, contra homossexuais, contra nordestinos, contra imigrantes. Não cabe preconceito em quem nasceu de novo. Se ilumine para iluminar os outros. E segundo, prove o seu próprio gosto. Prove o seu próprio gosto. Se você é sal, você tem sabor, e o seu sabor te diferencia do seu grupo. Se você senta na sua família e tem um parente preconceituoso que fala de preto e você fica calado, me desculpe, você é pior do que ele, porque você é cristão, tem uma consciência e você não denuncia. Se você senta na roda de amigos e eles fazem qualquer comentário contra o negro e você deixa passar e você não se levanta, eu vou te falar, você é pior do que eles, porque Deus espera muito mais de você. E se você faz aquilo que Deus espera, Deus se tornará pagador das promessas que te fez. Lute pelos seus direitos. Vai cair todo esse império do mal que
que tem tirado a casa dos pobres, a saúde dos pobres, os postos de trabalho, vão cair em nome de Jesus, e Deus vai exercer juízo na terra, porque Deus se agrada disso. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?